dia, que Deus abençoe a todos que estão ouvindo, que vão ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo. E eu peço a você que não é inscrito nesse canal ainda, que possa inscrever, né, toca o sininho aí, para estar recebendo as mensagens que eu faço aqui. Eu gostaria de estar refletindo um pouco hoje sobre as dispensações. As dispensações as principais dispensações, né? Então, mas antes eu quero falar um pouco, né, sobre um acontecimento que todos conhecem, que foi o dilúvio, né? Está lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus aborreceu com a humanidade, né? E resolveu destruir o povo que estava vivendo de uma forma que foi tão séria, né? O modo que estava vivendo, tão dissolutamente, que Deus resolveu destruir a humanidade. Então nessa época a arca foi construída. E a gente pensa, né, sempre fala, a arca foi destruída para salvar Noé e sua família. Mas a arca também foi construída para condenar a humanidade. Deus precisou de construir a arca para que assim ele pudesse destruir toda a humanidade que estava perdida nos pecados. Então, Deus falou com Noé, constrói a arca, assim, deu para ele as medidas, porque Deus não queria acabar com a espécie, com a raça humana, nem com os animais. Não era o objetivo de Deus acabar com a raça humana, né? Não era o objetivo de Deus destruir a humanidade. O objetivo dele era acabar, né, com aquele povo que estava vivendo de uma forma que não estava dando para Deus suportar mais. Então Deus enviou essa mensagem, né? Falou com Noé, falou, olha, constrói uma arca, porque Noé achou graça diante de Deus. Noé era uma pessoa justa, juntamente com seus 3 filhos, a esposa e as 3 noras. Um total de 8 pessoas que foram salvas do dilúvio. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como isso aconteceu. O homem já estava afastado de Deus porque já tinha pecado. Ele tinha já entristecido o coração de Deus de tal forma que Deus expulsou ele para o paraíso. Olha, você talvez nem imagina a situação de Adão quando foi expulso do paraíso. Porque agora ele tinha que preparar sua comida, ele tinha que preparar seu alimento, seu agasalho, e ele não tinha nada. Eu vi o pastor Moabel uma vez falando sobre isso, e ele falou, Adão não tinha uma casa de fósseis para fazer um fogo. Era complicada a situação. Então já tinha acontecido. O pecado tinha entrado no mundo. Deus já tinha se aborrecido com o ser humano, que na época era só Adão e Eva, expulsaram do paraíso. E deixou ele viver a sua própria vontade. O homem passou a viver do jeito que queria, mas agora consciente do que estava fazendo. Agora o homem estava consciente daquilo que ele
fazia? Ele já tinha consciência. Porque no período que Adão viveu, no Éden, Adão viveu num estado de inocência. Adão não tinha conhecimento nem do bem nem do mal. Né? Nós estamos chegando aqui agora perto da Praça do Cristo Redentor, né? E tem tempo que eu não passo aqui, eu trabalhava, minha linha de ônibus fazia final aqui. Mas eu também tempo que eu não passo, vocês estão assistindo, estão vendo a imagem do Cristo aí. Esse mesmo Cristo, que nessa imagem aí não significa nada, não vale nada. Já tem 49 anos. Eu estou aqui no horizonte e esse Cristo está parado no mesmo lugar. Ele nem abaixou o braço, ele não abaixou. Entendeu? Nem estendeu também a mão para abençoar ninguém. Mas o Cristo realmente, o Cristo verdadeiro, o Cristo ressurreto, ele sempre está com a mão estendida para poder nos abençoar. Mas voltando a... Eu vou dar uma volta ali embaixo para ver se eu pego ele de frente. Né? A praça está em reforma, está cercada aqui. Eu vou dar uma volta por baixo para ver se eu pego ele de frente. Se a câmera pega ele de frente. Mas então, voltando ao assunto que eu estava falando, a gente... Deus já tinha entristecido com o homem. Quando ele pecou lá no... tentado por Satanás através daquela serpente. Então, aquele período, aquela dispensação que Adão viveu no Éden, foi a chamada dispensação da inocência. Adão e Eva viviam na inocência até conhecer o pecado. E comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ficou com a consciência, entendeu? De tudo que fazia, que era bom, que era mal, ele sabia o que era. Vou pegar para cima aqui agora, para ver se pega o Cristo Redentor de frente, para quem não conhece ainda, vou ver se pega. Tem umas faixas na frente lá atrapalhando um pouco, né? Mas então, o período de Adão no Éden foi um período, a dispensação da inocência. Esse morro é bem forte. A dispensação da inocência. Mas logo que Adão foi expulso do paraíso, Adão e Eva expulsos, ele começou a gerar filhos, né? Filhos e filhas. A Bíblia fala que ele gerou filhos e filhas. Então, a gente viu isso, né? O início de uma outra dispensação, a dispensação da consciência. Né? Deu para ver, parece que deve pegar aqui de frente agora. A dispensação da consciência. Esse período da dispensação da consciência, ele durou justamente até o dilúvio. Deus deixou o homem fazer o que queria. Você tem consciência do bem e do mal. Então você faz o que você quiser fazer. Ou faz o bem, ou faz o mal. Se você fizer o bem, você será compensado pelo bem que você faz. Se você fizer o mal, você vai ser punido de acordo com o mal que você faz. Noé foi o homem justo que recebeu a recompensa de ser salvo através da arca. Né? E o resto do povo que só fazia mal, só praticava maldade, só violência, só maldade, eles foram contemplados com a condenação também através da arca. Porque sem a arca, Deus não poderia, né, condenar a humanidade, porque aí condenava todo mundo, inclusive os animais, e Deus não queria acabar com a espécie humana, nem com a espécie dos animais que ele criou. Então essa dispensação da consciência durou até o dilúvio.
Mas ela não terminou no dilúvio. Começou uma nova dispensação a partir do dilúvio. Começou uma nova dispensação, a dispensação do governo humano. Surgiu uma lei, né? Deus liberou nesse período após o dilúvio, liberou a carne como alimentação para o homem, né? E também entrou as leis, né? Não poderia, a pena de morte foi criada aí, logo em seguida do dilúvio, no capítulo 9 de Gênesis, fala na pena de morte. Aquele que derramar o sangue do homem verá seu sangue derramado. Essa pena de morte, não, ainda não foi abolida, não. Tem gente que é muito contrária à pena de morte, mas foi Deus que criou a pena de morte e Ele não aboliu ela até hoje. Ele não deu outra lei que pudesse apagar essa lei da pena de morte. Nós às vezes somos contrários à pena de morte, mas enquanto não condenamos a morte, as pessoas estão matando. Então você não condena o criminoso à morte, mas está cada dia esses homens sendo presos, sendo soltos e continuando matando mais gente. Automaticamente, quando a gente é contra a pena de morte, porque nós sempre somos a favor da vida mesmo, eu concordo com isso, mas à medida que nós somos contra a pena de morte, nós estamos condenando inocentes à morte, condenando inocentes à morte, porque todo direto esses criminosos estão matando, estão estuprando, tudo isso está sendo feito, né? Então, a dispensação da consciência durou até o dilúvio e aí começou a dispensação do governo humano. Aí o homem tinha poder já para poder punir aquele que errasse. Mas não era ainda a dispensação da lei. A dispensação da lei só veio mais tarde. A dispensação do governo humano chegou até Abraão. Até a escolhida, a chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão para poder sair da terra dele e queria fazer dele uma família abençoadora, né? Uma família abençoada e abençoadora. Toda a família da terra ia ser abençoada através da vida de Abraão. E então, essa dispensação, né, a partir de Abraão, que é chamada dispensação patriarcal, ou dispensação da promessa, né? Essa dispensação foi até o tempo do Moisés, né? Que começou a dispensação da lei. A dispensação patriarcal, durante essa dispensação, Abraão foi chamado, Abraão foi escolhido, né? O povo judeu, através da vida de Abraão, foi escolhido como povo de Deus. E desse povo é que iria vir o Messias. A dispensação patriarcal, ou da promessa, como queira dizer, ela durou até a lei, até a dispensação da lei começou quando Deus resolve tirar o povo de Abraão, tirar o povo do Egito e deu ali as leis, né? Moisés pegou aquelas tábuas da lei e foi dada ao povo hebreu, ao povo judeu, para cumprir aquela lei. Só que a lei não salvava ninguém. A lei não tinha poder para salvar ninguém. A lei mostrava o pecado. A lei só mostrava o pecado, mas não libertava do pecado. Mas a Bíblia fala que a lei serviu de tutor para nós, o povo, né? Eu não sou vai falar, se você não estava lá ainda, não. Eu não existia ainda, nem você que está ouvindo agora.
Mas serviu a lei, serviu para o povo, de tutor até chegar à plenitude do tempo e Jesus Cristo nascer no ventre da Virgem Maria, né? Por sinal, foi virgem até o nascimento de Cristo. Depois do nascimento, não. Ela teve mais alguns filhos, a Bíblia deixa até o nome dele, teve algumas irmãs, né? Então isso aí é bom saber que Maria não continuou virgem depois do nascimento de Cristo. Mas o nascimento de Cristo foi sim sem Maria ter uma relação sexual com homem algum, né? Então aí, terminando essa dispensação da lei, iniciou-se a dispensação da graça, que é o período da igreja, o período que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça. Jesus Cristo veio, ensinou, viveu, mostrou como nós devemos viver e no final pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Só através desse sacrifício da cruz que nós conseguimos ser salvos. Nossas obras, o bem que nós praticamos para alguém, nada disso nos salva. Orações depois da morte, para quem já morreu, não faz nenhum sentido. Nada disso faz sentido. Entendeu? Nada disso faz sentido. A nossa salvação só vem através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Podemos comparar isso, como eu falei primeiro, na arca. Comparar com a arca. A arca veio para salvar Noé, mas condenou o restante do mundo das águas do dilúvio. Assim Cristo veio para salvar a humanidade, mas só vai ser salvo aqueles que creem nele. O resto do mundo será condenado pelo pecado que está reinando no mundo, né? Então, o período da graça, a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, a primeira é a dispensação da inocência, a segunda, a dispensação da consciência, a terceira, a dispensação do governo humano, a quarta, a dispensação patriarcal, ou da promessa, como queira entender, a quinta, a dispensação da lei, e a sexta, a dispensação da graça, que nós estamos vivendo agora, e que não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade, porque a sétima dispensação, que deve ser a dispensação final, né, é a dispensação do milênio, que virá logo após o arrebatamento da igreja, e a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que morreram antes de Cristo, mas que tinham esperança do Salvador Messias, creram na promessa do Messias. Entendeu? Então, nós estamos vivendo agora a penúltima dispensação, porque terminando a dispensação da graça, nós entraremos na dispensação do milênio. E a igreja estará com Deus, será arrebatada. A igreja será arrebatada antes do milênio e virá com Cristo para poder colaborar com Cristo no reinado milenar dele, até que ele entrega o reinado milenar na mão do Deus Pai, como está escrito em
1 Coríntios 15, a partir do versículo 24 até o 26. Né? Então, as coisas estão prestes a acontecer, o final dos tempos. E nós precisamos de estar vigilante nisso, porque nós estaremos, né, salvos. Os que estão em Cristo estarão salvos, mas os que estão sem Cristo, né, estarão perdidos, serão condenados. Você já deve ter percebido que eu estou andando à toa aqui no Barreiro. Estou andando aqui só para estar conversando com vocês. Agora eu vou chegar em casa, vou encostar a caminhonete, né? Estou quase chegando na minha casa. Estou aqui agora na rua João Roda Filho. E vou descer ali a rua Adolfo Sionete, que é a minha rua, né? E aqui no Barreiro do Ciro. Então, eu estou andando mais para... Fico muito parado, então eu preciso esquentar minhas pernas, fazer minha caminhada a pé, mas tem que manter também o motor do carro aquecido, né? Então, qualquer hora que precisar de sair, ele tá beleza, tá com a bateria carregada, entendeu? Por isso que eu digo que nós precisamos de estar exercitando a nossa fé também, para que a nossa fé esteja viva, não esteja apagada. Se deixar esse carro parado na garagem o tempo todo, essa caminhonete parada na garagem o tempo todo, ele vai perder a carga da bateria. Aí eu pergunto a você, como é que está a sua bateria espiritual? Como é que está a bateria da sua fé? Como é que está a sua vida com Deus? O que você está fazendo quando você está em casa? Vai na igreja, eu sei que você vai, você canta, você bate palma, né? Tem igreja que permite bater palma, tem outra igreja que não bate. A minha é uma igreja muito ativada. Quando nós batemos palmas, gritamos aleluia, damos glória a Deus. Mas aí, eu queria saber como é que você está. Eu estou andando com essa caminhonete aqui, né? Já andei com minhas pernas, para aquecer minhas pernas, e agora estou andando com a caminhonete para aquecer, para ter carga, né? Como é que está a sua bateria? Como é que está a sua bateria? Como é que está a sua situação? Está firme? Se vier a luta, você suporta? Você aguenta? Né? Ou você vai fraquejar? Vamos estar exercitando nossa fé. Agora eu vou pegar a minha rua, que é a rua que eu moro. Agora é a minha rua. Dá uma visão até bonita daqui para baixo. Eu moro bem lá embaixo, né? Na parte mais baixa. Mas graças a Deus, aqui não tem perigo de inundação. Eu moro lá de cima da rua, lado direito, por mim que estou aqui descendo agora. Eu moro do lado direito. E o meu lote é mais alto, bem mais alto que a rua, né? A casa está situada no fundo, eu construí no fundo do lote, né? A garagem fica na frente, então eu estou num lugar muito seguro, graças a Deus. Primeiro que a gente tem que confiar em Deus, né? Para que Ele nos proteja, mas quando dá época de chuva aqui, eu não tenho nenhuma preocupação contemporânea. A única coisa que pode me atingir aqui é vento ou rádio, porque isso aí não tem lugar nenhum que não pode acontecer, né? Mas estou chegando, vou terminar o vídeo e peço a vocês, né, que não é crente ainda, que não crê ainda no Cristo ainda, procura Jesus, procura entregar a sua vida para Jesus, porque Ele é o único Salvador. Ele é o único Salvador. Não tem outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Tá bem? Fique com Deus. Até a próxima. Eu estou chegando em frente à minha casa. É aqui que é a minha casa. Estou encostando. E daqui a pouquinho dá uma renda para dentro. Então fique com Deus. Deus abençoe vocês todos. O vídeo ficou meio comprido, mas eu sei que
Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai aprender alguma coisa. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.